Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, bom dia, amado irmão, amada irmã que nos acompanha, iniciando esse projeto de leitura para o mês de agosto, onde nós iremos nos voltar para o chamado, a vocação, é também o mês vocacional que a igreja celebra. Então, quero convidar você a tomar a palavra de Deus comigo na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Vai dizer assim o apóstolo Paulo: nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, e pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós percebemos nessa pequena leitura, apenas 2 versículos da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, um dos mais antigos escritos, do Novo Testamento, nós podemos perceber as 2 dimensões do chamado, da vocação. Vocação que quer dizer justamente isso, chamado, chamamento. A primeira vocação para a qual todo homem é chamado, que é a santidade. Deus nos fez para ser santos. Deus nos quer santos. Sede santo, porque vosso Pai do céu é santo, vai dizer a palavra de Deus. E Paulo, ele inicia essa carta àquela comunidade. Aquela comunidade estava ansiosa, estava angustiada, porque pensavam os tessalônicos que a vinda de Jesus tardava, a segunda vinda. Então começou a surgir um burburinho, muitos questionamentos, fábulas, ideias frívolas. E Paulo então escreve essa carta para acalmar aquela comunidade, para dizer a eles: esperem, antes que o Senhor venha, muitas coisas ainda estão por acontecer. E Paulo então vai tranquilizando eles e tranquiliza eles dizendo isso: o mais importante é isso. E eu dou graças a Deus por isso, porque Deus desde o princípio vos escolheu para dar a salvação. Deus, meus irmãos, não nos criou para a perdição. Não é vontade de Deus que nenhum dos seus filhos venha a se perder. Então, por isso que dentro de nós Deus semeou essa semente de santidade, que, como toda semente, precisa ser regada pela água do Espírito, precisa ser regada pela vivência prática do Evangelho de Jesus Cristo. Então, aquilo que Santo Agostinho vai chamar de livre-arbítrio. Deus nos fez para a santidade, Deus nos fez para nos salvar, mas aqui entra uma decisão particular e individual de cada um de nós. Eu desejo que essa semente de salvação, essa semente de santidade cresça dentro de mim, então eu preciso semeá-la com a água do Espírito, eu repito, com a prática da palavra de Deus. Então essa é a primeira dimensão, e nós podemos assim dizer, a dimensão universal do chamado de Deus, da vocação de Deus.
Nós que fomos chamados, somos constantemente chamados a sermos santos. Essa é a vontade de Deus. E nós vimos também outra dimensão do chamado, que é justamente aquela vocação que Deus faz a cada um de nós em particular. A uns Ele chamou para o sacerdócio. Às vezes as pessoas, quando falam em vocação, elas imaginam logo um padre ou uma freira. Mas como eu já disse, a palavra vocação não quer dizer somente o chamamento para a vida religiosa. A vocação, como eu digo, uns foram chamados sacerdotes, outros foram chamados para viverem enclausurados, rezando e somente rezando. Outros foram chamados para serem missionários em outras partes do mundo. Outros dão a sua vida pelo trabalho caritativo, a partir também da experiência com Jesus Cristo. E outros, como eu, foram chamados à vocação do matrimônio, constituir uma família, viver no meio dessa sociedade, buscando ser sal e ser luz. Então, esse chamado de Deus particular, individual para cada um, é muito importante que ele seja discernido. Quem não descobre qual é a sua vocação, para que foi que Deus lhe chamou, vive uma vida inteiramente perdida, dando passos falsos, dando passos que não os levam à felicidade. Então aqui também está um segredo para nós. Nós buscarmos entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Quanto mais cedo a gente descobre isso, mais feliz, mais acerto nós teremos ao longo da nossa caminhada. Então, podemos buscar um diretor espiritual, e é bom que seja um diretor que tenha juízo, Porque tem muito diretor espiritual desajuizado. Então, precisamos buscar um diretor espiritual que nos oriente por um bom caminho, para que desde cedo já, desde a adolescência, nós já possamos ir trilhando esse caminho que o Senhor nos chama para viver ao lado dele. Então quero, iniciando esse mês de leitura, quero, junto com você, pedir a Deus que nos dê a graça de compreender a nossa primeira vocação, que é a santidade. Nós precisamos, irmãos, sermos santos. Não pense que isso aqui é uma hipocrisia ou simplesmente uma utopia. Quem é santo? No princípio do cristianismo, se chamavam uns aos outros de santos. E não é que eles não tinham pecado, mas é que eles estavam trilhando, rumando, buscando o caminho de santidade. É nesse aspecto, é nesse sentido que nós somos chamados a sermos santos, a buscar o Deus que é santo, 3 vezes santos, a imitar os santos que passaram por esta terra, como passou Dom Henrique Soares. E nós precisamos trilhar esse caminho, nós precisamos buscar esse caminho de santidade. E a segunda dimensão, entender qual é o chamado de Deus para nós. Pai querido, Pai santo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar por iniciar esse mês de leitura bíblica que nos é proposto, olhando para a nossa vocação, para o nosso chamado. Quero te suplicar, Senhor, que ilumine a nossa mente, sobretudo dos jovens, para que possam compreender qual é o chamado de Deus para a sua vida e que, encontrando esse chamado, escutando essa voz, como escutou Samuel, como escutou Jeremias, como escutou Ezequiel, escutando essa voz, eles possam trilhar esse caminho ao teu encontro, aonde verdadeiramente se encontra a felicidade eterna. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, pela intercessão daquela que é a mais bem sucedida na sua vocação, aquela que é modelo de aceitação do chamamento de Deus, a toda santa, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Um abençoado dia para você, um abençoado mês de leituras, e que Deus lhe conceda durante este mês a graça de compreender essas duas dimensões da vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.